Revelação divina. Falta pouco para o seu milagre sobrenatural manifestado em 3 dias. Ana, uma mulher de coração fervoroso, ergueu suas mãos em oração na pequena capela de São Sebastião, onde a luz da manhã filtrava-se pelas janelas, lançando raios dourados sobre o altar. O ambiente pulsava com a presença de Deus, e as velas que tremulavam como se dançassem ao som de uma música celestial acentuavam a atmosfera de devoção. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma chama indescritível de esperança. Há poucos dias, a notícia que mudara sua vida como um raio cortando o céu azul aterrorizou seu ser. Seu pequeno Gabriel, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com leucemia. A possibilidade de cura era quase nula. Enquanto ela clamava por um milagre, a voz suave que ecoou em seu coração não era apenas um sussurro, parecia revelar um plano divino. Em 3 dias, um milagre acontecerá, a voz a garantiu. Era uma promessa que a fez tremer. Seus lábios murmuravam agradecimentos, enquanto uma paz inexplicável a abraçava. Ana, conhecida por sua fé inabalável, agora carregava em seu peito uma responsabilidade divina. Com o passar dos dias, essa revelação pulsava em seu coração como uma bateria espiritualmente carregada, mas a dúvida começou a visitar suas noites. E se a promessa não se cumprisse? No entanto, o fervor das orações se intensificou na pequena cidade de São Bento. A paróquia decidiu organizar uma vigília em favor de Gabriel. A comunidade se mobilizou com amor e unidade. Cada canto da igreja vibrava com cantos de esperança, e os abraços se tornaram verdadeiros laços de fé. Dona Maria, uma idosa cheia de sabedoria e carinho, olhou nos olhos de Ana e disse: Ana, o Senhor não abandona aqueles que nele confiam. Mas entre os murmúrios de encorajamento ecoavam as provocações de Rogério, seu cético vizinho, que questionava as possibilidades de um milagre. Você está só se iludindo, Ana. Onde está a garantia de que Deus ouvirá suas preces? Mas Ana não se deixaria abalar. Ela tinha o que a ciência não podia oferecer, uma fé que desafiava as circunstâncias. Cada oração que subia como incenso aos céus a aproximava mais da resposta. Quando o sol se pôs na noite da vigília, Ana sentiu algo fluir no ar, uma eletricidade divina, um arrepio que percorria sua pele enquanto a congregação se unia em preces. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana orou mais fervorosamente, crendo que o milagre estava por vir. O 3º dia se aproximava. O relógio marcava cada segundo como se fosse uma eternidade. Desesperada, Ana decidiu levar Gabriel ao santuário. Ao entrar, um silêncio reverente tomou conta do local. Ela se ajoelhou, os olhos fixos na imagem de São Sebastião, e clamou: Senhor, cumpra a tua promessa. Foi nesse momento que o vento soprou e todos os presentes sentiram uma presença indescritível. O que aconteceria em seguida poderia mudar suas vidas para sempre. A expectativa pairava no ar, enquanto a fé se tornava palpável. Ana permaneceu ajoelhada, seu coração pulsando como um tambor ansioso, aguardando a resposta do céu. O vento, quase uma carícia do espírito, trouxe consigo um murmúrio de esperança. Olhando para a imagem venerável de São Sebastião, a mulher sentiu a força do seu amor protegendo-a, como se o santo estivesse ao seu lado, apoiando-a em sua jornada. Os murmúrios da congregação se transformaram em um clima de expectativa. Amigos e familiares se uniram em um só clamor por Gabriel. A chama das velas parecia mais intensa, como se recebesse a energia das orações fervorosas. Onde antes havia incerteza, agora brotava uma alegria contagiante,
transbordando através dos sorrisos e até mesmo das lágrimas de quem ali se encontrava. Ana olhou para Gabriel, que estava ao seu lado, um semblante de inocência, mas ao mesmo tempo uma força impressionante emanava dele. A mulher se sentiu envolta em um manto de paz. Mesmo diante do temor, acreditava que Deus estava preparando algo maravilhoso. Dona Maria, perto do altar, ergueu sua voz em um cântico antigo que falava sobre milagres e curas. A melodia se espalhou e, junto dela, uma nova onda de fé tomou conta de todos. Ana se perdeu naquele som, deixando suas emoções fluírem, enquanto a congregação se unia em um só coração, em uma verdadeira dança de adoração. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, não apenas de dor, mas de uma esperança firme. Ela se lembrou das palavras que tinha ouvido há poucos dias. Em 3 dias, um milagre acontecerá. Seriam aqueles momentos finais de espera. O 3º dia estava quase alcançando seu ápice. O ambiente então tornou-se ainda mais carregado de expectativa. Um murmúrio passou como um sussurro pelo altar, e os olhares se voltaram para a porta do santuário, como se algo estivesse prestes a entrar. Ana sentiu, antes mesmo de ver, que a intervenção divina poderia estar à porta. O mundo exterior desapareceu ao seu redor. Tudo o que havia era um foco intenso de fé, um clamor coletivo que subia aos céus. No meio dessa atmosfera reverente, Rogério, o vizinho cético que tinha duvidado, apareceu à entrada. Seus olhos estavam brilhantes e sua expressão carregava uma confusão misturada à curiosidade. Ele nunca havia visto nada parecido antes. A devoção ao redor e a fé inabalável daquelas pessoas começou a desconstruir suas certezas. Ana o viu e, mesmo com uma pangada no peito, decidiu que estava na hora de compartilhar sua fé com ele. Com um gesto gentil, ela fez sinal para que ele se aproximasse. Poderia ser aquele o momento de revelação não apenas para ela, mas também para ele? Enquanto todos se concentravam nas orações, Ana respirou fundo e, com a voz embargada, falou: Rogério, acredita em milagres? Pois eu sinto que um está prestes a acontecer. A congregação se calou por um breve instante. As palavras dela ecoaram como um estalo na alma de cada um. A pergunta pairou no ar, um convite para a fé, uma oportunidade de abrir corações. O silêncio foi quebrado por um leve ruído, como o som de um coração esperançoso. E então, do lugar onde a luz se tornava mais intensa, um brilho começou a emanar. O que aconteceria a seguir? Teria a visão de Ana se concretizado diante de seus olhos? O próximo instante seria esse encontro definitivo entre esperança e realização. O milagre se aproximava e quem ali estava sabia que uma nova fase começava. O que mais o Senhor tinha preparado? O brilho que surgiu da entrada do santuário expandiu-se, inundando o espaço com uma luz suave, quase etérea. Ana sentiu suas pernas tremerem, não de medo, mas de uma força que transcendeu a compreensão. O ambiente estava repleto de uma energia palpável que parecia sussurrar promessas de cura e transformação. Rogério, ainda paralisado à porta, observava a cena com um semblante que alternava entre a incredulidade e a admiração. As palavras de Ana ecoavam em sua mente como um chamado mágico, despertando nele algo até então adormecido. Ele sentiu uma vontade irresistível de se aproximar e, em um impulso, começou a andar em direção à congregação, como se puxado por um fio invisível de fé. Os olhares de todos estavam fixos na luz que emanava do altar, mas à medida que Rogério se aproximava, Ana sentiu que a verdadeira transformação já estava em andamento. Era como se a fé coletiva daquela reunião tivesse encontrado um novo alvo. Ela estendeu a mão para ele,
um gesto que simbolizava não apenas acolhimento, mas uma conexão espiritual profunda. As velas, com suas chamas dançantes, pareciam intensificar suas luzes, como se preparando para um evento grandioso. O cântico de Dona Maria, que antes preenchia o santuário, agora se transformou em uma manifestação viva. A congregação começou a elevar suas vozes em uma oração unida, um clamor que se unia ao vento, formando um coro celestial que ecoava até os céus. Senhor, que este milagre se realize, exclamou Dona Maria, sua voz transbordando a certeza da intervenção divina. Todos se uniram a ela, repetindo a súplica com fervor, enquanto lágrimas de alegria e expectativa brotavam dos olhos de muitos. Ana sentiu que cada oração se tornava uma seta apontando na direção do céu, e cada palavra abria mais portas para que a graça divina se manifestasse. O coração de Ana disparava à medida que as expressões de esperança se misturavam ao medo e à expectativa. Ela poderia sentir a presença do Espírito Santo entre eles, como uma brisa sutil que movia seus corações, revigorando suas almas cansadas. E no momento em que Rogério finalmente se posicionou à frente do altar, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação de calor invadiu o santuário e uma voz suave, porém poderosa, ressoou em meio ao clamor. Hoje eu revigoro a fé dos que creem. Era como se os céus tivessem se aberto e uma onda de louvor e gratidão tomou conta de todos. Ana viu Rogério fechar os olhos, seu corpo relaxando, como se os pesos de sua dúvida estivessem sendo aliviados. Poderia estar acontecendo uma transformação também em seu coração? Ele se inclinou levemente, buscando a presença divina que parecia flutuar ao seu redor. Enquanto isso, o tempo parecia estagnar. Cada segundo se estendia em emoção pura. Ana percebeu que a congregação estava prestes a entrar em um nível mais profundo de adoração e entrega. «Irmãos, creiam! O milagre está aqui!» gritou alguém na multidão, e um clamor fervoroso irrompeu, elevado a uma nova dimensão. Ana não conseguia conter as lágrimas de alegria. Sua certeza de que Deus estava fazendo algo especial se tornava cada vez mais intensa. Os rostos ao seu redor, agora iluminados pela luz divina, refletiam a mesma convicção. Mas então, no auge daquele momento de entrega, um estalo de energia percorreu o ambiente. A luz no altar aumentou e uma forma sutil começou a se delinear. Todos podiam sentir que o que estava para acontecer era algo inédito, uma manifestação do sobrenatural prestes a se revelar. Nesse instante, um profundo silêncio desceu sobre eles, como se até mesmo o vento segurasse a respiração. O que seria aquele momento culminante? O que estava se formando diante de seus olhos? As expectativas estavam tão altas que quase podiam tocar a esperança. O coro de louvor e adoração cessou abruptamente e todos prenderam a respiração, aguardando ansiosamente o que viria a seguir. O que Deus tinha reservado para aquele momento final. A resposta estava prestes a chegar e Ana sentiu que o verdadeiro milagre ainda estava por ser revelado. Seria através de Rogério que a transformação começaria ou seria algo ainda mais grandioso? A luz que emanava do altar começou a pulsar, como se tivesse vida própria. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e a congregação emudecida parecia estar à beira de um transbordar espiritual. O calor que envolvia o santuário não era apenas físico, era uma sensação de paz profunda, como se cada alma ali estivesse sendo conectada à essência do Criador. Rogério, com os olhos fechados, permitiu que aquele calor o envolvesse. Ele respirou fundo, como se estivesse permitindo que o Espírito Santo entrasse em cada parte de seu ser. Os murmúrios da congregação se tornaram um eco distante, e ele se sentiu flutuar em uma nova dimensão de entendimento. Era como se suas dúvidas, seus medos e suas inseguranças estivessem sendo dissolvidos, um por um,
por aquela luz radiante. Ana, ainda observando Rogério, percebeu que havia algo mais profundo acontecendo. Ele não estava apenas vivendo um momento de fé, mas sim uma radical transformação dentro de seu espírito. Era como se cada clamor da comunidade o estivesse moldando, o guiando para um novo futuro. E, naquele instante, ela percebeu que a força que o levava adiante era também uma força que movia a todos os presentes. A energia daquela união espiritual era palpável, como um laço invisível. "Ele está recebendo!" alguém exclamou, e ondas de alegria começaram a se espalhar entre os fiéis. Foi um despertar coletivo. As palmas começaram a ressoar, vozes começaram a se elevar mais uma vez, mas agora em um tom de celebração. Tinham fé, eles sentiam que Deus estava ali, ativamente trabalhando no meio deles. Ana uniu-se aos cânticos, sua voz se misturando ao coro crescente. A cada nota cantada, uma sensação de gratidão pulsava em seu coração. Como uma onda de amor, cada irmão e cada irmã ali presente estavam em sintonia. E essa sinfonia espiritual parecia convidá-los a algo ainda maior. De repente, uma figura ainda mais clara começou a se formar dentro da luz que brilhava no altar. Era como se aquela presença fosse a própria manifestação do amor divino que os estava envolvendo. Ana sentiu seu coração acelerar, e os olhares se voltaram para a luz, cativados pela expectativa. Nesse momento, a voz poderosa que antes já havia ecoado se fez ouvir novamente, mas agora com uma clareza que arrebatou as almas. "Aquele que crê em mim, ainda que esteja perdido, encontrará o seu caminho de volta. A fé pode mover montanhas. Hoje, as montanhas que impedem sua vida de fluir estão sendo removidas." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ana. Era mais do que apreensão, era um renascimento. Ela ouvia os murmúrios de cada um dos presentes. O que antes eram apenas pessoas, agora se tornavam um corpo único de fé. Pequenas faíscas de esperança que se tornavam uma chama ardente. Rogério abriu os olhos de repente, e pela primeira vez seu olhar estava cheio de confiança. Ele tinha recebido um propósito novo, renovado. Deslizou as palmas das mãos sobre o altar, e enquanto o calor da luz o envolvia, algo profundo em seu ser se aquietou. Ele sabia que aquele não era apenas um momento, era um convite à transformação de toda uma história. Enquanto a congregação se deixava levar pelo fervor, levantar as mãos e adorar, Ana se questionou: será que aquilo era apenas o começo? O que mais Deus tinha reservado para cada um deles? Um novo milagre estava por vir, mas o que exatamente estava prestes a ser revelado? O som do amor e da esperança preenchia o santuário, e Ana sentiu que nessa atmosfera pulsante não era apenas a transformação de Rogério que importava. Era um chamado coletivo para todos os presentes. E com essa certeza, ela se perguntava: da onde viria o próximo passo na jornada de fé que os aguardava? O desfecho daquela aparição sobrenatural estava cada vez mais próximo. O calor da luz que inundava o santuário crescia mais a cada segundo. A congregação fervorosa não se contentava em apenas ouvir. Era um clamor de adoração. Ana sentia seu coração pulsar em sinfonia com cada batida da música que parecia tocar não apenas seus ouvidos, mas seu espírito. Através do calor e da luz, uma conexão profunda era estabelecida entre todos eles. Rogério, agora com um brilho inconfundível no olhar, começou a orar em voz alta, transbordando agradecimentos. Deus, eu te agradeço pela nova jornada. Eu estou pronto para o que vem a seguir. Sua voz ressoou forte e a alegria que emanava dele era contagiante. Ele tinha sido antes um homem cheio de incertezas, mas agora estava ali, como uma rocha firme, refletindo a luz divina. Ana sentiu uma onda de emoções enquanto observava a transformação dele. É isso que Deus pode fazer, pensou. Ele faz renascer, restaura, e o que é mais bonito é que não faz só com um, mas com todos nós. Neste momento de unidade e fervor, cada pessoa parecia brilhar com a luz que o próprio Espírito irradiava.
Dentro dela, uma pergunta começou a se formar. Até onde essa nova luz vai nos levar? O espírito a instigava e sua fé infringia limites. Algo extraordinário estava prestes a se revelar. A figura na luz parecia pulsar com maior intensidade, e então as vozes se uniram em uma poderosa oração. As mãos levantadas eram como flores buscando o sol, cada vez mais abertas, cada vez mais cheias de fé. As lágrimas que escorriam pelos rostos eram marcas de entrega, de rendição ao que Deus estava prestes a fazer. Preparem-se, ecoou a voz que vinha da luz. Nos próximos 3 dias, preparem seus corações. Um milagre sobrenatural está a caminho, e com ele a glória do Senhor será manifestada. A declaração ressoou como um trovão, reverberando até o último canto do santuário. Os fiéis se entreolharam, a expectativa pairando no ar como um perfume doce. Ana apertou as mãos, sentindo uma energia vibrante. 3 dias, murmurou baixinho. Era como se o tempo tivesse se congelado e ela pudesse perceber cada batimento de seu coração, cada respiração acelerada. As palavras pairavam como um presságio. Rogério, com a confiança renovada, olhou de volta para a congregação. Irmãos, se Deus está falando conosco, o que vamos fazer com essa revelação? Vamos testemunhar a sua glória. Ele balançou os braços, encorajando a todos a levantarem suas vozes ainda mais alto. Uma onda de fervor tomou conta do lugar. Os cânticos se intensificaram enquanto a congregação se unia, disposta a esperar. Ana sentiu uma certeza crescente em seu interior. Algo maravilhoso estava por vir. E assim, nos 3 dias que se seguiam, as expectativas aumentavam. O que Deus poderia estar reservando para eles? A noite chegou e o santuário se encheu de uma quietude sagrada. As orações não cessaram e Ana sabia que, assim como em uma grande respiração, a expectativa, a adoração e a esperança mobiliaram aquele ambiente. Mas um pensamento inquieto persistia em sua mente. Quanto mais eu clamar, melhor será a revelação. Uma dúvida familiar começou a assombrá-la. Na busca por um toque divino, ela se perguntava: qual será o papel de cada um de nós nesse milagre que se aproxima? Assim, a noite seguiu seu curso, cada minuto se arrastando com promessas. Os olhos fechados, vozes entrelaçadas, corações pulsavam em um compasso de fé. O sagrado e o humano se uniam em expectativa. E ao final da noite, outra pergunta emergiu como um eco. O que a luz irá revelar no próximo dia? A alvorada chegou, trazendo consigo um novo dia, um dia marcado por promessas. O santuário, que na noite anterior havia sido envolto em adoração, agora brilhava com a luz suave do amanhecer. Ana, ainda envolta em suas reflexões, sentia que o ar estava mais carregado, mais vibrante. Era como se aquele dia estivesse fazendo questão de lembrar a todos que Deus estava prestes a agir. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, iluminando rostos que pareciam sedentos por um milagre. Ana olhou ao redor e viu os olhos de outros irmãos brilhando com expectativa. A energia toda estava maliciosa, como se cada um ali estivesse esperando a queda de uma chave que abriria portas nunca antes imaginadas. Hoje é o dia, Rogério bradou, sua voz ressoando firme. Nosso clamor vai dar frutos. O entusiasmo dele era contagiante, ampliando a expectativa que já vivia no ar. À medida que todos se preparavam para o culto, Ana podia sentir a agitação dentro de si crescer. Era um misto de esperança e apreensão. Ela fechou os olhos por um momento e se permitiu imaginar o que vinha pela frente. O Espírito de Deus a envolvia como uma manta calma, e cada pensamento sobre o que poderia acontecer a fazia tremer de emocionante expectativa. Seja um milagre de cura, liberação ou mesmo restauração de relacionamentos, que seja o que Deus quiser, murmurou, sentindo cada palavra ressoar em seu ser. Logo, a congregação se reuniu
e deram início às orações. As vozes se entrelaçavam. Havia momentos de adoração, aliadas a lágrimas e risos, enquanto as pessoas se entregavam em devoção. Ana viu, à medida que a adoração se elevava, que aqueles que estavam no fundo começaram a se aproximar, atraídos pela intensidade da fé que unia a todos. Era como se um ímã os puxasse para mais perto da luz divina. Não importava a história de cada um, todos ali sabiam que Deus estava prestes a fazer algo inédito. E antes que percebesse, Ana estava em meio a uma canção poderosa. As notas acompanhavam não só as vozes, mas também a batida de seus corações. Cada batida ecoava a palavra esperança, e a congregação parecia fazer dela uma declaração de fé. De repente, uma sensação indescritível invadiu o espaço. Ana não estava sozinha. Ela sentia cada lágrima, cada sorriso, cada batida de fé, ressoando como um só corpo, como um só espírito. Era uma unidade que ultrapassava a razão, e o que era apenas um clamor se transformou em um grito de expectativa coletiva. "Preparem-se para receber as bênçãos", exclamou uma voz vinda da frente. Era a pastora, com um brilho radiante no olhar. Hoje, tudo o que você precisa está a um clamor de distância. Seus olhos brilhavam como se carregassem o fogo do céu. Ana sentiu um impulso dentro de si e levantou os braços em adoração. "Oh, Senhor, eu estou pronta para te receber", gritou, suas palavras rasgando a atmosfera pesada com vida e fé. Nesse momento, uma onda de aclamações se ergueu, dando vida a um clamor que parecia vibrar em cada parede daquele santuário. Mas, enquanto a emoção pulsava, a dúvida que incomodava Ana não a abandonava. E se o milagre que esperavam não se manifestasse da maneira que todos imaginavam? Vai depender somente de alguém? Ou todos nós temos um papel nessa revelação? Os pensamentos giravam em sua mente sem parar. Como um eco, a pergunta vinha voltando. Qual o verdadeiro milagre que Deus deseja revelar? Nesse instante, cada um poderia se perguntar: e se o milagre sou eu? O dia estava apenas começando e Ana sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A adoração fervia como um rio correndo ágil e incansável. O que a luz se propunha a revelar? Qual seria a manifestação da promessa feita? A expectativa pairava no ar, mas um novo mistério se formava, uma nova dúvida, sobre o que realmente precisamos estar preparados. A adoração continuava, crescendo em intensidade e paixão. Ana sentia a pressão ao seu redor. As vozes se tornavam uma só, ressoando nas paredes do santuário, e algo parecia despertar em cada coração presente. Era quase palpável, uma presença que movia, que tocava. As mãos se levantavam, os olhos se fechavam em reverência, e as almas pareciam unir-se em um só clamor. "Louvado seja o Senhor!" alguém exclamou, quebrando a atmosfera de expectativa com um grito de alegria. Ana sentiu algo profundo dentro de si, uma chama se acendendo. Era o impulso de crer, de confiar, de se lançar de cabeça no desconhecido. Afinal, o que era a fé senão essa ousadia de acreditar onde não se vê? A pastora, envolta em uma aura de fé contagiante, começou a orar por todos. Palavras em línguas fluíam de sua boca como um rio de promessas e declarações de bênçãos. Ana ouvia cada palavra como se fossem flechas certeiras, atingindo diretas ao seu coração. Curas vão acontecer, cadeias serão quebradas, e o que antes era impossível se tornará realidade, proclamava, e cada frase rodopiava na mente de Ana, preenchendo-a de esperança. O movimento no santuário era frenético, pessoas caíam em adoração, outras clamavam alto, e em meio ao tumulto, Ana se sentiu ainda mais conectada a cada história que passava por ali. Ela se lembrava de rostos marcados pelo sofrimento, de orações não respondidas, mas também das promessas de Deus que nunca falhavam. Quem poderia prever o que estava prestes a acontecer? Afinal, o Deus que ela servia não era um Deus de limitações, mas de possibilidades infinitas. Mas ainda assim, havia um resquício de dúvida em seu coração. Enquanto dançava com a multidão, o pensamento persistente "e se?"
não a abandonava. E se o milagre que esperávamos não seja aqui? E se, na verdade, o milagre está em nós, na nossa entrega total a Deus? Em meio à adoração, ela percebeu que a transformação que tanto ansiava poderia ocorrer em seu próprio ser. O culto continuava a crescer em fervor, e a pastora, percebendo a intensidade do momento, convidou todos a se colocarem em círculo, formando uma grande roda de fé. Naquele momento, Ana se uniu àqueles que compartilhavam do mesmo desejo. Os olhares se encontraram e um laço invisível se formou, repleto de amor e esperança. Então, em um instante, a pastora clamou: "Agora, levantemos nossas vozes como nunca antes. Vamos pedir a Deus o que realmente precisamos. Vamos deixar que Ele nos surpreenda." Os gritos de Amém e Glória a Deus ecoavam como trovões, e Ana sentia que os limites do que conhecia estavam sendo desafiados. Aquela era uma oportunidade de renovação, um convite para que cada um buscasse não apenas suas próprias bênçãos, mas a vontade do Senhor. As lágrimas deixavam seus olhos enquanto rogava com fervor: "Senhor, faz em mim o que precisa ser feito. Estou aberta ao teu milagre." Sua súplica ressoava, um eco de rendição e desejo de transformação. Mas ainda havia um mistério pairando. O que a resposta de Deus seria? Qual seria o caminho da revelação? Quando Ana pensava que as respostas estariam próximas, sentiu algo sutil emergir de dentro, uma certeza de que Deus tinha planos que iam além de suas expectativas. Um novo dia está prestes a despontar, e o que cada um de nós precisa saber será revelado em breve, pensou ela, enquanto a unidade da congregação envolvia cada um de maneira singular. A mescla entre amor, fé e expectativa fazia o coração de Ana pulsar com ardor. O que se desenrolaria nos próximos dias? Quais promessas estariam sendo cunhadas no invisível? Ela sabia que estava prestes a descobrir um novo capítulo em sua vida e na vida daqueles que a cercavam. Afinal, um sopro do céu estava prestes a se manifestar, e como todos os entes queridos na congregação, ela também desejava estar pronta. As palavras ecoaram em sua mente: "Preparem-se, um milagre está a caminho." A atmosfera no santuário tornou-se eletricamente carregada. O clima de expectativa e adoração se intensificava e Ana começou a sentir uma espécie de vibração, como se o ar ao seu redor estivesse animado. O círculo formado estava repleto de rostos iluminados, cada um com suas próprias histórias, lutas e esperanças. Uma conexão única a unia a todos eles. "O milagre está mais perto do que imaginamos", exclamou uma mulher com os olhos cheios de lágrimas, sua voz cheia de determinação. "Acredite, acredite no que Deus pode fazer." O testemunho dela reverberou entre os presentes, fazendo com que corações se apertassem e almas se unissem ainda mais em fé. Ana fechou os olhos por um momento, tomando um fôlego profundo. A respiração do grupo parecia quase sincrônica, como um único corpo pulsando em adoração. Ela sentiu a presença de Deus ali, um amor incondicional e acolhedor que envolvia todos, e esse sentimento a levantava. "Senhor, revela-te a nós, que as escamas dos nossos olhos caiam e possamos ver tua glória", gritou a pastora, quebrando o silêncio intenso que dominava o espaço. As palavras ecoaram como um trovão, e assim que tocaram os corações de todos, gritos de Amém preencheram o lugar novamente. Era um clamor coletivo, uma demanda pela revelação divina. Enquanto as vozes se misturavam, algo começou a surgir na mente de Ana. O Espírito Santo despertava nela uma nova consciência. O que se precisa saber não é só sobre a cura física, mas sobre o renascimento espiritual, pensou. Era como se um novo entendimento a envolvesse, um sussurro que ensinava que a transformação desejada começava em seu interior. O círculo já não era um simples agrupamento de pessoas. Agora era um exército de fé, determinado a romper as barreiras que os mantinham presos. Ana abriu os olhos, observando a pastora que, diante de todos, ergueu as mãos e clamou: "Hoje deixamos as nossas dúvidas. Hoje decidimos crer no impossível." Ana sentiu a energia vibrar ao seu redor. Um homem ao seu lado, com a voz embargada, gritou: "Eu vim aqui esperando um milagre financeiro, mas agora eu entendi que meu verdadeiro milagre é confiar em Deus." Outros começaram a compartilhar suas intenções,
e Ana percebeu como cada um estava ali não só em busca de bênçãos pessoais, mas desejando um mover do céu coletivo. Fé não é só sobre esperar, mas sobre agir, Ana disse, e a congregação respondeu com fervor. As mãos se levantavam mais altas, os corações batiam mais forte. Em cada rosto, Ana via determinação e esperança. Então, algo se quebrou. O som de uma melodia suave começou a fluir pelo ambiente. Uma música de adoração, inesperada, começou a tocar, trazendo um clima quase celestial. Era como se os céus respondessem, alinhando-se com os anseios daquele grupo, uma confirmação de que estavam atraindo a atenção do Criador. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, mas agora eram de alegria e gratidão. Ela sentiu um fogo aceso em seu coração. O que estava prestes a acontecer não era apenas um milagre para cada um individualmente, mas uma transformação coletiva, onde a fé e a esperança se entrelaçavam. Com as palmas das mãos unidas, Ana fez uma oração silenciosa. Senhor, eu quero ser parte desse mover. Quero que a minha história se entrelace com a dos meus irmãos. Se preparem para o que vem a seguir. Se algo grandioso está no horizonte, eu quero estar pronta para experienciar. E assim, como se o tempo tivesse parado, uma profunda paz tomou conta da sala. Eles estavam prontos para algo que transcenderia suas expectativas. Que revelações estariam à porta, prontas para serem abertas? A certeza é que a janela entre o céu e a terra estava se abrindo, e um milagre se aproximava. Ana sentiu seu coração pulsar em sintonia com a música que preenchia o ar. As notas dançavam como uma chama viva, aquecendo suas esperanças e anseios. A atmosfera estava impregnada de um poder palpável. Era como se a cada acorde mais luz entrasse no santuário, revelando o que há muito estava oculto nas sombras da dúvida. O Senhor está aqui, Ele está ouvindo nossas súplicas, exclamou a pastora, cada palavra vibrando com uma fervorosa entrega. As expressões de cada participante refletiam a intensidade do momento. Já não eram apenas espectadores, mas protagonistas de uma história que estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Ana começou a perceber que ali, no meio de todas aquelas pessoas, uma nova história se formava, e cada coração era parte fundamental dessa narrativa. Havia um chamado claro naquele espaço sagrado, a chamada para crer, para se levantar e para não se calar diante das tempestades da vida. As vozes agora elevadas em adoração criavam uma onda de esperança que ecoava por cada canto do santuário. Enquanto observava os rostos ao seu redor, Ana viu a mulher que antes havia falado sobre o milagre. Suas lágrimas agora pareciam brilhar como estrelas, uma testemunha viva da transformação que estava se concretizando no entorno. Com um sorriso aberto, ela ergueu as mãos e começou a dançar, convidando outros a se juntarem a ela. O clima de celebração crescia, o geral se tornando pessoal, e cada um se lembrando de que suas lutas não eram apenas desafios, mas oportunidades para um mover sobrenatural de Deus. Então, o que o Senhor deseja nos revelar hoje? Pensou Ana. O desejo ardente de conhecer mais a presença divina se intensificava. Era como se algo estivesse sendo gestado em seu interior, um chamado para mergulhar ainda mais fundo. Com cada acorde musical, Ana sentiu um impulso crescente, como se as barreiras que antes a isolavam estivessem sendo dissolvidas. "Queremos a tua glória, Senhor!", gritou um jovem do outro lado do círculo. Sua voz fervorosa e cheia de fé causou um efeito dominó entre os fiéis. Um por um, os presentes começaram a manifestar suas súplicas, desabafando anseios, angústias e sonhos. Era como se a unção do momento estivesse quebrando correntes invisíveis. Com a mente preenchida de possibilidades, Ana olhou para cima. A luz que vinha do teto parecia mais intensa, como se o céu estivesse apertando a mão deles. Era um toque de Deus, um lembrete de que toda a criação estava unida naquela adoração. E então, um silêncio profundo instalou-se.
o tipo de silêncio que só precede algo grandioso. Os olhos de todos se voltaram para a pastora, que agora estava em um estado de profunda contemplação. O que vier a seguir vai mudar suas vidas para sempre, ela declarou, e cada som da sua voz estava carregada de uma promessa. A congregação sabia que aquele era um momento de revelação. Ana sentiu seu estômago revirar de ansiedade e expectativa. Prepare-se. Em 3 dias seremos surpreendidos por uma manifestação do poder de Deus que não poderemos reconhecer. As palavras da pastora ecoaram no ambiente e a sensação de que o milagre estava mais perto do que jamais estivera era quase tangível. Os corações palpitavam, os rostos se iluminavam com esperança renovada. Ana fechou os olhos novamente, buscando refúgio na presença divina. Seria possível que em 3 dias sua vida mudasse de maneira tão radical? Ela respirou fundo, sentindo o calor da adoração a envolver todo o seu ser. Aquela não era apenas uma reunião, era uma mobilização do céu, uma junção perfeita de fé e expectativa. O que estaria reservado para eles nesse tempo? Seriam eles dignos de tamanha intervenção? Ana ansiava para descobrir. Ana despertou na manhã do 4º dia, seu coração pulsando como se fosse uma bateria espiritual carregada. Os primeiros raios de sol entravam pela janela, filtrando-se em suas memórias da vigilância da noite anterior. Ela havia orado fervorosamente, clamado com a congregação, sentido a presença de Deus como não sentira antes, mas também havia anseios. O que realmente havia mudado? O que estava por vir? Enquanto se levantava, sua mente vagava nas promessas que lhe foram feitas. Um milagre acontecerá. Sussurravam as palavras que tinham prometido esperança em meio à dor. O dia seria um divisor de águas, e a dúvida ainda pairava em seu coração. Mas algo estava diferente. Uma certeza sutil, mas poderosa, despertou dentro dela. A transformação que tanto esperavam poderia já estar em curso, invisível, mas real. Na pequena capela de São Sebastião, onde tudo começou, Ana encontrou a comunidade reunida. A atmosfera vibrava com um fervor renovado, como se todos estivessem esperando por algo grandioso. Ela podia sentir a mistura de ansiedade e fé no ar. Era como um maestro prestes a dar início à sinfonia. Rogério estava ali, agora parte da congregação, com um sorriso genuíno no rosto. Ontem, seu ceticismo havia se derretido diante de uma revelação divina. Ele a cumprimentou com um abraço caloroso. Eu estou pronto, Ana. Vamos testemunhar o que Deus está prestes a fazer, disse ele, seus olhos brilhando com a luz de novas esperanças. A pastora, a figura que havia liderado as orações, entrou em cena com um semblante decidido. Hoje iremos clamar juntos. Hoje vamos receber o que Deus tem guardado para nós, proclamou, e a congregação irrompeu em louvor. As vozes se elevaram como um só corpo, ressoando em adoração. Ana sabia que Deus não apenas queria fazer um milagre, mas também transformar seu coração e os que estavam ao seu redor. Sim, Senhor, ecoou o pensamento em sua mente. Que teu amor se manifeste em nossas vidas. Assim, as horas foram se desenrolando em meio a cânticos e clamor, como um testemunho vivo da fé. Mais tarde, enquanto um silêncio sagrado desceu sobre a congregação, as lágrimas começaram a cair. Eram lágrimas de gratidão, mas também uma expressão de entrega ao que estava por vir. A pastora orou e as palavras que saíram de sua boca falavam sobre mudança, cura e restauração. Ana sentiu seu coração em uníssono com a voz em destaque. De repente, ao término da oração, um frio percorreu o ambiente e uma luz suave começou a iluminar o altar. Todos os olhares se voltaram curiosamente para aquela radiação, um sinal manifestamente divino. Ana sentiu um arrepio, uma eletricidade espiritual que parecia dançar nas extremidades de seu corpo. "Creiam, irmãos, o milagre chegou!" bradou a pastora, suas palavras seguidas de murmúrios reverentes e alegres. Ana pôde ver que a luz estava conectando todos ali, e naquele instante Rogério ficou em pé, seus olhos da pessoa comum transformando-se em visão divinal. "Eu com certeza não esperava isso, mas não tenho mais dúvidas. Orgulho-me de servir a um Deus que ainda opera milagres. E a primeira mudança é o meu próprio coração", anunciou ele, e a congregação explodiu em aplausos e louvores cheios de loucura.
Ana levava as mãozinhas juntas, pedindo a Deus para manifestar o que ele achasse necessário. Depois de um instante, viu algo familiar. Estava vindo um médico, o mesmo que havia diagnosticado Gabriel. Uma sensação de urgência encheu o ar. Ele estava ali, não como um médico cético, mas como um instrumento de Deus. "Eu venho trazer boas novas", disse ele, colocando a mão sobre o pincelo e abrindo-se em um sorriso alegre e esperançoso. Gabriel, seu filho, foi curado. Ele não apresenta mais sinais de leucemia. Ele está livre. Uma onda de emoção tomou conta do santuário e as lágrimas de Ana caíam abundantes. Era um abraço avassalador entre dor e alegria. Ela gritou: "Eu sabia, Senhor! Eu sabia que tu estavas trabalhando!" O milagre se concretizava diante de seus olhos. Rogério a abraçou e a congregação começou a dançar e louvar em celebração, um testemunho vivo do que Deus havia feito. Ana sentiu o calor, a luz e a presença divinal envolvê-la de uma forma que atendera a tudo. A dúvida havia dado lugar à certeza. Eles haviam sido testemunhas de um milagre. Nesse momento, não era apenas a cura de Gabriel que estava se revelando, mas a mudança em cada coração presente. Bisbilhotando a luz que agora iluminava o santuário, Ana percebia que a verdadeira transformação começou em cada um deles. Ela levantou as mãos, adorando o Criador com alegria e gratidão, mas sentia também uma urgência dentro de seu espírito. O que precisaria fazer agora? O que mais estava por vir? Era hora de contemplar a beleza do milagre e o convite para continuar crendo. A congregação estava afinada em um só desejo: avançar na fé. Ana sorriu, sabendo que uma nova jornada começava, não apenas para ela, mas para todos os que creram. Um milagre vai além. Tem mais para ser manifestado, pensou. Ela olhou nos olhos de Rogério, do médico e de cada membro daquela igreja. O poder de Deus tinha acabado de fazer história, mas ainda havia muito mais a ser vivido. E assim, com seus corações cheios de fé, decidiram caminhar juntos, espalhando esse amor e essa esperança, sendo testemunhas vivas do que o Senhor ainda poderia realizar em suas vidas. Porque com Deus, cada dia é uma nova possibilidade de milagre. E então, o eco do chamado divino se fez ouvir dentro dela. Você precisa se inscrever agora e acompanhar nossas próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Juntos, vamos expandir o meu milagre e o seu também.